Fala pessoal, Lucas aqui. Nesse vídeo eu vou estar respondendo uma dúvida muito frequente sobre essa CNC que eu utilizo aqui. O nome dessa máquina é CNC Router. O conceito dela basicamente é uma tupia computadorizada. Nesse caso eu fiz uma eletrônica bem simples, consiste em 3 drives, uma placa controladora, uma fonte 24 volts, o computador e o inversor de frequência para o caso do spindle. Nesse modelo eu estou usando guias lineares de 20 mm, motor de passo de 30 kgf, de 12 kgf, com fuso de 16 passo 5. O motor spindle eu estou usando um de 4 CV. Nesse caso eu estou usando esse motor de 30 kg que é o maior no eixo X, no Y de 12 e no eixo Z o de 12 também. Lembrando que eu estou usando esses motores porque é o que eu já tinha. E eu pretendo estar usando motores maior para eu conseguir uma velocidade mais rápida de velocidade de avanço. Esse daí é o sistema de baixo, onde desloca o eixo X da minha máquina. Como eu utilizo só um motor central no eixo X, para evitar com que ela rotacione, eu fiz esse sistema por baixo. Coloquei o fuso central de 16 passo 5. E ela já funciona muito bem. Ela não corre o risco de torcer por conta do tamanho da máquina. Como é uma máquina pequena, ela pode ser feita dessa maneira com apenas 3 motores. Geralmente quando a máquina é maior, ela é feita com 4 motores. 2 para o eixo X, 1 para o eixo Y e 1 para o eixo Z. Aí você utiliza o teclado normal do computador mesmo para fazer a movimentação da máquina, posicionar onde você quer para dar o start do seu percurso. O software que a gente utiliza para comandar a máquina geralmente é o Mac 3, que é o que eu utilizo aí. Aí ele te dá todas as funcionalidades, como rodar o percurso que você gerou no Aspire, posição da máquina, zerar os eixos, velocidade de avanço, spindle, tudo aí você consegue controlar nessa parte inicial. Esse daí é o Aspire, onde a gente configura todas as frestas que a gente tem e faz a geração do percurso para rodar automático lá na máquina. Esse daí é um exemplo que eu fiz de um corte, coloca para rodar, escolhe a fresa que você vai usar, profundidade, escolhe todos os parâmetros aí de avanço, quanto que a fresa vai entrar por vez. Todas as funções você escolhe nesse software aí, que é o Aspire. É um software fácil de manusear, é bem simples mesmo. Lembrando que essa máquina eu comprei pronta no Mercado Livre, só que quando o pessoal pergunta onde compra, como faz para comprar, eu não indico a mesma que eu comprei. Eu usei ela desde 2019 até agora, 2022. Eu comecei umas modificações nela. E eu troquei basicamente todas as peças dela. Eu troquei eletrônica e a estrutura dela todinha eu modifiquei. A única coisa que ficou original da máquina que eu comprei foram alguns ferros. Só que foi tudo modificado. Então eu poderia muito bem ter começado do zero, que não ia fazer diferença nenhuma. Eu comprei algumas peças como guia linear de 20 mm, patins com aba, fuso de esfera 16 mm passo 5. Spindle de 4 CV da Tecmaf. Os motores de passo eu não modifiquei, é o original da máquina, mas eu ainda vou estar trocando isso, como eu falei no início do vídeo. A eletrônica eu já troquei ela todinha, coloquei drives DM556, que são drives já de um bom desempenho, placa eletrônica. O computador dela eu formatei, comprei a placa mãe, montei o gabinete. Não precisa ser um computador bom, pode ser um computador antigo, até porque eu utilizo a porta paralela para fazer o comando. Tem gente que utiliza USB, placa controladora já via USB, mas eu fiz por opção usar a porta paralela, que é um software Mac 3, ele é um software mais antigo, que foi desenvolvido para ser utilizado com a porta paralela. O computador eu uso o Windows XP. Eu fiz todas as configurações nele, instalei o Windows XP, coloquei o Mac, fiz todas as configurações, tudo através de vídeo no YouTube. Então assim, vídeos no Brasil mesmo, se você for pesquisando bastante, você vai conseguir fazer. Não é tão difícil, requer muita paciência, muita pesquisa.
fazer e refazer o trabalho várias vezes. Muitas vezes você vai conseguir acertar de primeira, outras vezes não. De repente vai ter um problema que você vai ter que resolver, vai ficar dias e dias tentando resolver. Muitas vezes vai resolver, outras não. Então assim, é muito complexo eu te falar como montar. Eu sei que dá certo, não é tão difícil quanto parece. A teoria é bem simples, a prática também. Uma das dificuldades maiores vai ser a parte estrutural da máquina, que tem que estar sempre tudo muito bem alinhado para ela ter um resultado bom no final. Então assim, a soma de coisas fora de esquadro ou desnivelado vai te trazer um resultado final ruim. Então, de repente você vai fazer com ferramentas manuais, como eu fiz. Você tem que tentar buscar a perfeição. É óbvio que não vai conseguir, mas você tem que tentar isso para você conseguir fazer uma máquina que vai te atender muito bem. Você vai conseguir fazer um corte, colocar ali para cortar um círculo de 10 centímetros por 10, numa espessura de 3 centímetros, ela vai cortar os 10 centímetros que você pediu, um círculo. Não vai ficar oval, entendeu? Ou não vai cortar menor ou maior, enfim. Para ela ficar boa, você precisa fazer ela bem alinhadinha, bem ajustadinha. E é isso. A estrutura é uma das partes mais importantes para a máquina. A segunda parte é a eletrônica. E o conjunto da obra vai fazer uma máquina precisa, rápida ou não. Ou você pode ter uma máquina que não é precisa e nem é rápida. Então assim, é muito complexo. Pode ser uma máquina precisa, mas não é rápida. Ou pode ser uma máquina rápida, mas não é precisa. Então assim, o conjunto que vai trazer uma máquina boa para sua aplicação. Nesse caso aí, muita gente me pergunta de preço. Quando eu comprei a máquina no Mercado Livre, eu paguei na época R$10.000. Hoje, esse mesmo modelo que eu tenho custa a média de 12, 13 mil reais no Mercado Livre. De outras empresas, você comprar ela mais ou menos do tamanho da minha, você vai pagar de 12 mil a 20 mil em média para você comprar uma máquina pronta. A minha tem a área útil de 70 por 1 metro. Esse era o tamanho original. Hoje, com as modificações que eu fiz, ela deu uma modificada na área útil. Ela ficou com a área útil de 64 centímetros por 1,15 metro. Eu vou deixar uma playlist só sobre CNC caseira e vou estar fazendo mais vídeos mostrando quanto que você vai gastar em média para fazer uma máquina dessa. Mas tem que partir de um ponto onde você vai gastar a média de 10 a 20 mil reais para fazer uma máquina mais ou menos no estilo da minha. Mais ou menos nesse tamanho, de 70 por 1 metro, 80 por 1 metro. Vai variar um pouco de como você vai desenvolver ela, mas é mais ou menos isso, a questão de valores. Então, se você quer saber mais sobre esse tipo de conteúdo, quer aprender mais sobre madeira, CNC laser, router, esse tipo de coisa que você já está vendo por aqui, se inscreva no canal, deixa sua pergunta para eu poder estar te respondendo aí em vídeos futuros. E é isso, vamos interagir, vamos fazer o mundo da CNC no Brasil crescer e alcançar novos patamares. Eu vou deixando a minha contribuição aqui um pouquinho, tentando ajudar as pessoas que estão iniciando aqui agora. Eu já estou nessa desde 2019 e a maioria das coisas que eu sei e aprendi foi tudo feito na prática e pesquisando muito nas redes sociais, Google, YouTube. E é isso.